Amados irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando o 30º domingo do tempo comum e vimos recebendo de Jesus, através da igreja, essa catequese que acontece todos os domingos, dizendo como nós devemos viver aqui nesse mundo a partir dos ensinamentos, a partir das ideias, a partir das palavras de Jesus. Nós ouvimos a palavra de Jesus não somente por ouvir, mas devemos fazer um esforço para colocar essas palavras, essas ideias no nosso dia a dia. Onde nós vivemos, em casa, onde nós trabalhamos, essas ideias de Jesus, elas devem estar no nosso coração e na nossa mente, para que a gente coloque, ou pelo menos faça um esforço, tentando colocar essas ideias no nosso dia a dia. As palavras de Jesus, a gente pode dizer que são difíceis de colocar em prática. A gente pode dizer, por exemplo, padre, lá em casa tem uma pessoa, tem alguém que é difícil demais. Não dá, né? Pedro também uma vez disse isso a Jesus, né? Pedro disse: Jesus, essa palavra sua é dura demais. Não dá para colocar em prática no dia a dia, na vida, não dá não. E aí Jesus disse: eu não tenho o que fazer. A palavra é essa. E aí Pedro, quando já pensava em ir embora, voltou, disse: não, mas não existe outra palavra mais verdadeira, mais fértil, mais produtiva para a gente seguir do que essa. Não existe. Então, a gente pode dizer também a mesma coisa da palavra de Jesus na vida de cada um de nós, né? Ela é difícil, mas ela é cheia de vida, ela gera vida, né? Ela faz a gente inspirar os outros, ela faz a gente gerar vontade de vida, de viver, né? De lutar, de se esforçar para que o mundo, a família, a sociedade seja melhor. A primeira leitura tirada do livro do Êxodo é um trecho que é logo depois do Decálogo, ou seja, Moisés traz os 10 mandamentos, é dele que a religião de Jesus recebe as ideias de Deus, né, do Pai, as ideias de Deus, e elas são transmitidas em 10 mandamentos. 10 mandamentos. Né? Tem, entre os 10 mandamentos, tem 3 mandamentos que diz não. Né? E 3, aliás, tem 7 mandamentos que diz não, é uma proibição. E tem 3 que diz sim, né? Os 3 que diz sim, começando pelo primeiro, ou seja, faça isso, viva assim. São 3 sim, ou 3 orientações para colocar em prática, e 7 proibições. Não farás isso e não farás aquilo, né? E aí a gente vê um trecho que segue esses 10 mandamentos, porque nessas 7 proibições e nessas 3 orientações, o povo da época que recebeu os mandamentos, achou que não eram suficientes para os problemas da vida. Na vida tem muitas situações que talvez os 10 mandamentos não consigam entrar, ou a gente tenha dificuldade para entender o que é que Deus quer naquela situação. Então, os próprios judeus, os próprios hebreus, se sentam e vão tentar destrinchar os 10 mandamentos, ou seja, quebrá-los em miúdos menores para que possam ser mais entendidos e assim mais praticados.
É o texto de hoje, então. O texto de hoje. Tirado do livro do Êxodo. E aí a gente poderia, amados irmãos e irmãs, olhando para esse texto, olhar para o nosso país, o nosso Brasil, mas olhar também para o mundo, não é? Será que nós estamos vivendo o que esses mandamentos colocam? Às vezes a gente vai confessar e a gente leva a lista, né? Muita gente leva uma lista de pecados. Às vezes se baseia nos 10 mandamentos ou até em outros critérios. Leva uma lista, né? E a gente pode se perguntar, será que nós, brasileiros, ou humanos, ou cristãos, será que estamos realmente vivendo o que a lei, o que a palavra nos orienta? E a gente pode então começar pelo versículo 20, logo no começo. Não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós mesmos foste estrangeiros na terra do Egito. O que significa o estrangeiro? Certamente o estrangeiro não é aquele que vem passear aqui trazendo dinheiro, não é desse estrangeiro que a leitura fala. Nem é de quando a gente junta muito dinheiro e vai gastar lá fora. Não é desse tipo de estrangeiro, não. É um estrangeiro que está fugindo. Fugindo de quê? Fugindo da guerra do seu país, fugindo da morte, fugindo da fome, e vem se abrigar onde? Num país vizinho, numa terra que não esteja ruim, né? Vai procurar um lugar melhor para viver. E interessante, né? Não oprimas nem maltrates o estrangeiro. A gente poderia dizer que o estrangeiro é tudo que é diferente, é tudo que é estranho, vamos dizer assim, é tudo que a gente não se identifica muito. Nessa linha dos estrangeiros, então, a gente poderia botar outras classes, certamente classes pobres, discriminadas, classes que não são bem vistas na sociedade, né? E aí eu estou me lembrando aqui quando a gente às vezes se diz muito cristão, somos cruelmente cristãos, ou somos exageradamente cristãos. E aí nos contradizemos. Fazemos muro para os estrangeiros. Aqui os estrangeiros não entram. Né? Não é nem essa questão de oprimir nem maltratar. Eles nem entram aqui, porque aqui só vivem os puros, aqui só vivem os melhores. Nesse país, nessa nação, ninguém pode entrar, porque aqui é uma nação escolhida, pura, santa, rica, próspera. Por isso que aqui não pode entrar estrangeiro. Vamos fazer um muro? E os muros são feitos por cristãos, ou pessoas que se dizem cristãos, né? Façamos um muro. E os muros realmente existem, né? Ainda continuam sendo feitos. Incrivelmente por cristãos. Portanto, nessa primeira parte, nós não estamos conseguindo, o mundo não está conseguindo realmente fazer o que a palavra nos pede. Ficamos em volta de outras coisas menores. Outras coisas menores. Mas no que realmente a palavra nos pede, nós estamos realmente na contramão. Não façais mal algum à viúva, nem o órfão. A viúva e o órfão eram duas classes muito discriminadas na época. Pessoas que não valiam muito, né? Viúva e órfão, geralmente pobres. E aí,
Deus então vai em defesa desse povo. Se os maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei. Deus então escolhe um lado, que não é o lado que muitos de nós escolhemos, é um lado diferente. E aí, mais na frente, no versículo 24, e diz, falando, se um pobre que está passando dificuldade, problema, até financeiro, se pedir emprestado, não use aquela necessidade daquela pessoa para cobrar juros. E aí, aqui, amados irmãos e irmãs, talvez esteja a nossa maior contradição. Falando do Brasil, mas falando também do mundo. Nós temos problemas com relação a essa questão dos bancos, dos juros no Brasil. O Brasil é o país onde se cobra a maior taxa de juros do mundo, do planeta. Né? A gente poderia dizer até que o Brasil é um grande paraíso fiscal. Até 300 salários mínimos, quem tem esse lucro por ano, até 300 salários mínimos, paga o imposto de renda alto, ou deveria pagar. Né? Se alguém ganha mais de 300 salários mínimos por ano como lucro, não precisa pagar imposto a ninguém, nem a banco, nem a governo, nem a ninguém. Uma tremenda injustiça, ou seja, isso vai aumentando, à medida que vai diminuindo o salário, vai aumentando o imposto, porque quem ganha menos paga mais, né? Proporcionalmente. O mesmo imposto que o rico paga num quilo de arroz, ele ganhando muito mais, é o mesmo imposto que o pobre ganhando só um salário paga também. Uma tremenda injustiça. Juros. Um país riquíssimo, como o Brasil, mas um país escravo. Tem um site muito interessante, que pouca gente acessa, criado há mais de 20 anos. O nome desse site é Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org. Um grupo de pessoas que tenta, que luta, para que no Brasil seja feita uma auditoria da dívida pública. Há mais de 20 anos vem tentando. A dívida do Brasil, a dívida pública do Brasil, nós não sabemos a quem nós pagamos, o nome das pessoas a quem nós devemos. Não é possível o povo saber. Ou seja, nossos credores nós não sabemos quem são. A gente simplesmente paga. Né? E aí vão bilhões e trilhões. Né? Então, nunca foi feita na história da nação uma auditoria dessa dívida. Ninguém sabe os detalhes dela. Por que será? Já que é uma dívida pública, ou seja, já que eu pago, você paga. Porque nunca foi feita uma auditoria disso. Tem alguma coisa errada. Né? Juros. Cobramos então os juros. Ou seja, estamos na contramão da palavra de Deus. E Deus ainda continua no versículo 26, falando da túnica. Se a gente pega de alguém, deve devolvê-la, né? E ainda ratifica que está do lado dos mais pobres. A primeira leitura vai um nível social que nos escandaliza. Deus está dizendo claramente de que lado está. Né? Ela chega talvez a escandalizar o jeito como nós vivemos, porque diz claramente o que Deus pensa do jeito como nós vivemos. E, pelo que a leitura diz, a sociedade
na nossa vida, muitas coisas vão na contramão, exatamente na contramão do que Deus pensou para nós. E aí vem o Evangelho que nós ouvimos e que desde domingo passado os chefes do povo, os saduceus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, tentam pegar Jesus numa armadilha, em alguma armadilha, desde domingo passado, né? E eles tentam pegar Jesus numa armadilha, perguntando alguma coisa a Jesus, perguntando alguma coisa como se não soubessem o que perguntavam. Mas eles sabiam mais do que Jesus a resposta, mas eles não queriam ouvir a resposta certa. Eles queriam, na armadilha, que Jesus caísse e pudessem assim condenar Jesus por essa palavra. Então hoje, eles perguntam a Jesus sobre o principal, o maior mandamento da lei. E o maior mandamento da lei, Jesus identifica, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Por que eles perguntam isso a Jesus? Porque na época de Jesus, desde o Decálogo, vamos dizer assim, essa quebradeira das leis, em miúdos, para que o povo entendesse, já ia um número altíssimo de decretos, de preceitos, de normas, né, para o povo cumprir. Eram tantas que era impossível de cumprir, porque eram demais, eram exageradas as leis. Nós também, muitas vezes, ficamos na superficialidade das leis e nós não descemos realmente no que Deus pede da gente. A gente não consegue fazer aquilo que ele pede, por isso que a gente então fica nos arredores, às vezes tentando enrolar um pouco, não é? Mas não descemos realmente, não vamos no centro das ideias do pensamento de Jesus, né? Então, nós ficamos, às vezes, nas regras rituais, às vezes nas regras litúrgicas, às vezes nas regras da doutrina, nós ficamos na doutrina. Hoje em dia, a doutrina cristã, né, está muito em alta, né? E parece até que a doutrina é que irá nos salvar. Se alguém sabe a doutrina, mesmo que não cumpra, mas se souber toda a doutrina cristã, já está salvo. Mas Jesus disse que não. Quem irá nos salvar é o amor. E aí, para amar, como é que nós vamos amar? Como é que nós vamos amar a Deus? Às vezes a gente diz assim, a gente encontra alguém que diz: eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Mas não consegue colocar nada na vida, nada em prática. Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse: eu fiz uma promessa, um voto, e depois eu não consegui cumprir esse voto. Já aconteceu outras vezes. E aí eu fui ao padre e o padre disse: vá rezar 10 terços de joelho, viu? Vai rezar 10 terços de joelho, para poder compensar o que você prometeu e não conseguiu pagar. E o senhor? E o senhor vai dizer o que a mim? O que é que eu devo fazer? Vou rezar 10 terços de joelho? Não. Vai rezar 10 terços de joelho, não. Procure alguém que você machucou e vá pedir perdão a essa pessoa. Ou vá dar o perdão a quem lhe machucou, a quem lhe feriu. Muito, muito provavelmente, agir dessa forma vai ser mais difícil do que rezar os 10 terços de joelho. Porque os 10 terços de joelho vai ser você sozinho. Você não vai ter relação com ninguém. E dá a impressão que você tem essa relação próxima com Deus
e vai sair mais santo ou mais santa dos 10 terços que você rezar de joelhos. Não vai. Não vai porque ninguém consegue amar a Deus a quem nós não vemos. E Deus empurra a gente para amar o outro, a quem cheira bem e a quem cheira mal, a quem tem um rosto, a quem tem uma história, a quem tem uma família. Deus empurra a gente para amar essas pessoas. Começando de casa, porque em casa é o primeiro lugar onde deve se amar. Em casa é o primeiro lugar onde deve se perdoar. É em casa. E depois a gente deve também levar isso para fora de casa. Tentar amar as pessoas fora de casa, no trabalho, por onde a gente vai, pensar no vizinho, pensar no conterrâneo, que é da mesma cidade, né? Querer o bem das pessoas, amar o outro. O outro é tudo isso. O outro é tudo que não somos nós. E a gente querer o bem. Os cristãos nunca, tem coisas que os cristãos nunca deveriam nem pensar. Mas infelizmente nós pensamos e às vezes nós até dizemos. Tem pessoas que são extremamente cristãs e dizem que a minha especialidade é matar. Uma pessoa que diz que é muito cristã, mas diz a minha especialidade é matar. E é seguido por muita gente. Talvez, sendo cristão, pudesse dizer o contrário. A minha especialidade é amar. Né? A minha especialidade é fazer viver. Né? Não quero aqui entrar em nada de política, eu quero falar do Evangelho. Né? Ou a gente escutar de um cristão com relação à morte, às vítimas. Eu não sou coveiro. É um cristão que está falando. Né? Eu não sou coveiro. Ou seja, eu quero que o mundo se exploda. Será que nós estamos, então, fazendo o que Jesus... Se Jesus diz que para amar a Deus temos que amar o outro. É impossível amar a Deus sem amar o outro. Impossível. É uma ilusão, uma fantasia dizer que amamos a Deus sem amar o outro. E amar o outro é se preocupar com o outro. É se preocupar com quem não tem saúde, quem não tem dignidade, quem não tem segurança. Essa semana passada houve outros escândalos que já se tornaram costumes para nós, né? Um jovem criado por uma paraibana, né? Daqui da Paraíba. Uma mãe que saiu daqui com 2 pequenos, foi tentar a vida melhor no Rio de Janeiro e com muito esforço, trabalhando nas casas, formou os 2 filhos. E a semana passada, o menino, o rapaz, 23 anos, o Caio, se levantou, estava dormindo, se levantou cedinho, foi pegar alguma coisa e dentro de casa recebeu um tiro, uma bala perdida, que não é perdida, nunca é perdida, porque tem endereço certo, sempre tem endereço certo, e aí uma bala fatal e morreu ali mesmo dentro de casa. Né? E a gente, não, é assim mesmo, é assim mesmo. Quando a gente diz assim mesmo, dá a impressão que Deus é assim, que Deus quer assim, e que ninguém é injusto, somente Ele é injusto. Né? Quando na verdade não foi a mão de Deus que apertou o gatilho, foi uma mão humana. Né? E nessa mão humana está toda a injustiça que nós somos capazes de fazer. Que não foi uma mão, foram muitas mãos. Né? A mão do militar ou do traficante que puxou, nela está todas as nossas mãos. As mãos dos políticos, as mãos dos líderes, as mãos de quem vê a situação e se acostuma
e ninguém faz nada. Há décadas que ninguém faz nada, né? Então, são essas mãos que dizem que nós estamos na contramão do Evangelho. Nós somos um país católico, mas não conseguimos colocar muita coisa em prática. Pelo contrário, muitas vezes escandalizamos. O Congresso Nacional está cheio de cristãos. Os políticos são cristãos e alguns são extremamente cristãos, mas não fazemos nada. Situações que colocam em humilhação, como diz a primeira leitura, não humilhem os estrangeiros. Situações que humilham o povo nas filas dos hospitais, humilham o povo quando procuram justiça e não encontram. Ora, onde estão os nossos líderes? Onde estão? O problema da segurança, que é um problema nevrálgico na nossa sociedade. O problema da saúde, né? O problema da educação. O problema dessa dívida que todos nós pagamos. E os juros são altíssimos. Isso vem se arrastando há muito tempo. Isso humilha, diminui, empobrece. Isso demonstra o nosso desprezo pelo outro, a quem Deus manda amar. Jesus diz, o segundo mandamento é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É exatamente a vontade de Deus, amados irmãos e irmãs. E para amar o próximo, nós precisamos então revirar o mundo. Se essas ideias começam a ser colocadas em prática, nós conseguimos transformar as realidades. Se não, as realidades de injustiça e de pecado vão somente se reproduzindo e se fortalecendo. Acredito que para nós, ou para os pobres, a grande dificuldade, ou o grande desafio é a gente olhar para tudo isso e não perder a esperança e, melhor ainda, não reproduzir isso, não se acostumar com isso, né? Paulo Freire dizia uma frase muito interessante. Ele dizia que uma grande tentação dos pequenos é reproduzir o que os grandes fazem. E realmente isso é uma grande tentação. E quando acontece isso, nada muda. Os pequenos querem reproduzir o que os grandes fazem. Que o Espírito Santo nos dê então a coragem e o entendimento de que o amor é a resposta para nós, a saída para nós e a saída para o mundo. O mundo não será salvo sem amor. O amor é quem nos salva hoje e nos salvará amanhã. É o amor, porque o amor ama sem que a gente mereça. O amor quer que a gente viva. O amor quer que a gente goste de viver. O amor quer que a gente incentive a vida, acredite na vida. Que o Espírito Santo nos dê força, coragem, para, no esforço de cada um, tentar colocar essas coisas no dia a dia da gente. Mesmo que sejam pequenas, os nossos sinais, mesmo que a gente seja fraco, mas tentar colocar isso no dia a dia da gente, para que os outros entendam que nós acreditamos no que Jesus disse. As palavras dele não são jogadas no chão, mas nós carregamos dentro de nós. Que o Espírito Santo nos ajude nessa grande tarefa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,